Bom dia. Bom dia. Feliz Natal a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Que bom estarmos juntos aqui. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 2. E a gente vai acompanhar até o verso 40. Capítulo 2 até o verso 40. Mas eu vou lendo os trechos à medida que a gente for anunciando os pontos do sermão, tá bom? Para a gente ganhar tempo hoje na exposição. Eu quero falar hoje sobre o verdadeiro sentido do Natal, bem clássico para sermões natalinos, né? Natal é tempo de cumprimento de promessas, de boas notícias, de melhores decisões, de mãos estendidas aos excluídos, e aí temos trocas de presente. Mas onde é que essas ideias se encaixam no verdadeiro Natal, ou do Natal do nosso Senhor Jesus? O que isso de fato significa para nós? E por isso, nós vamos caminhar nesse texto sobre o nascimento de Jesus, que é o que celebramos no Natal. E nós vamos ver esse grande anúncio, esse anúncio de boas novas, onde ele é anunciado pelos anjos, ele é anunciado pelos pastores, ele é anunciado pelo profeta Simeão, ele é anunciado pela profetisa Ana, e ele é reconhecido pelo próprio Jesus, inclusive no final do texto. E hoje então nós vamos caminhar em 4 pontos para aprendermos sobre o verdadeiro significado do Natal. Natal é tempo de cumprimento de promessas, Natal é tempo de boas notícias, Natal é tempo de melhores decisões, e Natal é tempo de mãos estendidas aos excluídos. E ele vai seguindo a lógica do texto, que é um texto que trata sobre o anúncio de boas obras, das boas novas, perdão. E ele vai começar falando sobre as profecias que se cumpriram, do capítulo 1 ao versículo 7. Depois do Messias chegou, do versículo 8 ao 14. Depois, a importância de colocar no Messias a nossa fé, dos versículos 15 a 20. E ele veio para os pecadores, de 21 até o final, no 40. Pois bem, vamos ler então Lucas capítulo 2, do verso 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Então, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era o governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu que completaram-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pois bem, em primeiro lugar, Natal é tempo de cumprimento de promessas. E quando falamos do nascimento de Jesus, nós estamos falando das profecias que se cumpriram. Como ele começa anunciando o nascimento de Jesus, ele vai trazer 6 cumprimentos. De maneira indireta, ele apresenta 6 cumprimentos de promessas do Antigo Testamento. E é interessante que ele vai falar dessas promessas que estão se cumprindo em Jesus, contando sobre o governo do grande imperador romano, César Augusto.
E César Augusto manda fazer um recenseamento, que faz José pegar a sua noiva, aquela que estava prometida a ela em casamento, e ter que levar até Belém, casa de Davi, porque José era descendente de Davi, descendente do rei Davi. E eles então são levados a esse recenseamento, que era um momento de jurar lealdade ao imperador. E esse juramento de lealdade tinha duas finalidades. Tinha para saber quem eram os aptos para se cobrar imposto e quem eram os guerreiros aptos para o exército. Pois bem, quando acontece esse primeiro recenseamento, ele é levado até Belém, em viagem até Belém, e quando ele está lá em Belém, na cidade de Davi, para o recenseamento, diz o texto que Maria, que estava grávida, chegou nos seus dias, e ela deu à luz ao primogênito. E quais são essas profecias que estão sendo indicadas aqui no texto? Em primeiro lugar, a gente vai ver que ele vai deixar no seu texto que ele vai para a região da Judéia. Por quê? Porque Jesus era da tribo de Judá, é o que diz Gênesis 49, versículo 10. Havia uma promessa de que aquele prometido, o Messias, seria da tribo de Judá. Lucas faz questão de lembrar que ele é da região de Judéia. Lucas faz questão de nos lembrar que ele é da família de Davi, porque 1 Samuel, capítulo 7, do verso 1 a 17, havia uma promessa de que um descendente de Davi reinaria eternamente sobre a terra. E agora, no início do nascimento de Jesus, Lucas faz questão de apontar uma segunda promessa: ele é descendente de Davi, ele é legítimo rei que veio para reinar eternamente sobre toda a terra. E ele acaba nascendo em Belém, não porque era o planejado, mas por causa do recenseamento de César Augusto. E ali se cumpre a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz: ó Belém de Efratá, é de lá que virá aquele que traria paz sobre todo o mundo e restauraria a glória de Israel. Vem de lá. Mas é interessante como as coisas acontecem, porque José leva Jesus para Belém por causa do governo do imperador romano César Augusto e de Quirino. Mas, no entanto, quem está governando sobre o tempo e as circunstâncias não é César e nem Quirino, é Deus. São os planos de Deus que vão se cumprindo, mesmo César achando que tem controle sobre todas as coisas. Então ele nasce em Belém, conforme os desígnios de Deus. E ele ainda diz que ele nasce de Maria, ela estava grávida, cumprindo o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 15, aquela primeira mensagem da vida do Messias, o proto-evangelho, que da semente da mulher viria um filho que pisaria na cabeça da serpente, sendo ela uma virgem, como diz Isaías capítulo 7, no versículo 14, essa mulher que estava grávida, mas como olhamos em Lucas capítulo 1, no verso 27, ela estava grávida sem ter conhecido ainda José, obra do próprio Deus, por meio do Espírito Santo. Mas quando ele nasce, diz o texto, aquele que veio para ser o rei que viria de Israel para reinar sobre toda a terra, ele não nasce no palácio, ele não nasce entre reis, ele não nasce rodeado de poderosos, ele nasce numa cidade pequena, rejeitado por todas as habitações, acaba nascendo numa manjedoura feita para animais, coberto em panos, de maneira simples.
trazendo a imagem de Isaías, que apesar dele ser o rei prometido, ele é um servo. Isaías, dos capítulos 40 ao verso 55, é um dos textos que mostram o Messias como o servo de Israel. E é engraçado que o texto de Lucas capítulo 2, a maneira que ele vai contando a história, ele vai apontando para detalhes de Isaías que nos identificam ele muito com o servo de Israel, de Isaías capítulo 40 até o 52. Por exemplo, no texto de Isaías, no capítulo 49, no verso 6, diz que ele seria a luz para os gentios, assim como ele vai ser apresentado por Lucas nesse texto. Ele, capítulo 49, no verso 7, ele é o redentor de Israel, a mesma expressão usada por Lucas aqui no capítulo 2. Ele, capítulo 49, no verso 8, ele é desprezado entre os homens, assim como Jesus não encontra lugar na hospedaria de ninguém e acaba precisando nascer e ser colocado numa manjedoura. Aquele que nasce para sofrer e ser transpassado, como ele vai ser anunciado aqui no texto de Lucas capítulo 2, é a imagem de Isaías 53, versículo 5, onde o Messias seria transpassado pelas nossas transgressões. Aquele que veio para levantar o caído e para ser da ruína, é aquele que diz Isaías 44, 26, que levantará Israel das ruínas. Aquele que foi chamado desde o nascimento, é o que diz Isaías 49, versículo 1, é aquele cujos sinais de Lucas, desde o nascimento, nós vemos os sinais dos milagres e do chamado dele. O Senhor Jesus não é simplesmente um profeta, não é simplesmente um homem cuja mensagem é importante para sermos felizes e vivermos plenamente, não. Jesus é o Messias prometido por Deus, que é o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Jesus é o cumprimento de todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Em segundo lugar, o Natal fala do tempo dessas boas notícias. Em primeiro lugar, o Natal é o tempo do cumprimento das promessas. Em segundo lugar, o Natal é tempo de boas novas. E a boa nova começa sendo divulgada pelos anjos. A notícia de que o Messias chegou começa quando diz no verso 8, acompanhe comigo: havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam o seu rebanho. Durante as vigílias da noite, um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temas, aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu um coro de anjos em multidão de milícias, da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E então, o anúncio dos anjos começa quando o céu desce para a terra. Eles estavam reunidos, os pastores fazendo o seu trabalho simples, até porque os pastores eram uma classe social desprezada naquele tempo, era uma classe considerada inferior no Império Romano. Mas é interessante que os primeiros a ouvir a mensagem do Evangelho não foram os reis ou os poderosos,
mas foram aqueles pobres pastores. É interessante, inclusive, o que me faz lembrar que as primeiras pessoas que anunciaram o evangelho foram esses pobres pastores, depois que ouviram o evangelho. O que me faz lembrar que a primeira pessoa a anunciar que Cristo ressuscitou foi uma mulher, Maria Madalena. Porque Jesus, especialmente como mostra Lucas, Jesus é o Senhor dos humildes, excluídos, abandonados, desprezados, e mostra como Deus veio para salvar aqueles que o mundo desprezou. E eles viviam no campo, e quando eles estavam ali na vigília da noite, acontece algo: o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e olha o que diz o texto, presta atenção: a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. Um leitor atento das Escrituras, especialmente um judeu do primeiro século, quando escrevia, ou ouvia, ou lia os escritos de Lucas, ele ia trazer à memória algo que era próprio da cultura judaica. Era o povo que vivia diante da glória de Deus, sabe? A glória de Deus era algo que estava na história de Israel. A glória de Deus era aquilo que acompanhou o povo de Israel no deserto, no Êxodo. Eles andavam, havia uma coluna de fogo à noite, uma coluna de nuvem durante o dia no deserto para proteger do sol durante o dia e para proteger do frio durante a noite. Eles viram a glória do Senhor no Monte Sinai, quando o Senhor entrega a sua palavra a Moisés e ao povo de Israel, e especialmente na cultura judaica do primeiro século, havia uma expectativa sobre a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque quando Moisés monta o tabernáculo que Deus tinha mandado na lei, diz que a glória do Senhor, que acompanhou eles no deserto, entra naquele tabernáculo, de tal maneira que os sacerdotes, tomados de temor, caíram no chão e não podiam estar de pé para ministrar o Senhor. A gente vê essa mesma agora com os pastores. Eles olham a glória do Senhor e eles são tomados de temor, assim como aconteceu quando Salomão constrói o templo e ele ora consagrando o templo. A glória do Senhor entra no templo de Israel, de forma que os sacerdotes caem no chão tomados de temor e nem podiam ministrar, porque a glória tinha invadido todo aquele lugar. Mas tem um problema: o templo foi destruído com a invasão dos assírios e babilônicos, especialmente dos babilônicos. Depois que o templo é destruído, o templo é reconstruído. Esdras, Neemias, você conhece a história. No entanto, a glória do Senhor nunca mais voltou para o templo de Israel. A própria arca, que era considerada o lugar onde habitava a glória do Senhor, havia sido perdida. Israel tinha um templo, tinha uma terra, mas não tinha a glória. E agora, quando Jesus nasceu, a glória de Deus voltou a Israel. A glória de Deus volta àquela terra. De tal maneira que quando o texto que o pastor Jean leu na abertura do nosso culto de hoje, de João capítulo 1, no versículo 14, quando ele vai dizer que e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E é interessante que diz que quando o verbo se fez carne e ele habitou entre nós, a palavra traduzida como habitou, ela no original, ela montou o tabernáculo. O tabernáculo, aquele de Moisés, que vira o templo de Salomão, ele é montado mais uma vez e a glória volta para a terra. E quem é esse tabernáculo? É aquele menino que nasce.
naquela manjedoura. Ele é o tabernáculo onde traz a glória de Deus de volta para a terra. Ele nasceu há 2000 anos atrás. É esse o Jesus. Essa é a boa notícia. Jesus nasceu. Deus habita entre os homens. A glória de Deus voltou para nós. Mas o anjo diz: não temais. E ele então diz que a mensagem que ele traz diante daquela glória é na glória do Sinai que o Senhor entrega a mensagem. É na glória que o Senhor traz outra mensagem. Qual é a mensagem? Ele diz: é mensagem de grande alegria. Sim, a mensagem de Jesus, o nascimento de Jesus, o nosso Messias. Ele é o ápice de toda a humanidade, ele é o ápice e o clímax de toda a narrativa bíblica. Toda a Bíblia aponta para Jesus, e agora chegamos nesse ápice. Chegou aquele que é a notícia que esperávamos, o que há de restaurar Israel, aquele que vai trazer luz para os gentios, aquele que vai mudar o nosso coração, restaurar nossa relação com Deus, restaurar a nossa humanidade. Que boa notícia! Jesus, o prometido, chegou. Quem tem um encontro com Jesus, quem recebe essa mensagem, recebe uma alegria que o mundo não pode conhecer, uma paz que só quem recebe o Evangelho pode desfrutar. E que mensagem é essa? A mensagem, verso 11, é que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 3 características sobre quem é. Ele é o Senhor, Salvador e Deus entre nós. Em primeiro lugar, nasceu o Salvador. Sim, precisávamos de salvação. O povo de Israel, por exemplo, por causa do pecado, tinha sido devastado de outras nações, tinha tido o seu templo destruído, tinha sido expulso da terra prometida. Mesmo voltando, nunca mais tinha voltado a ser uma nação e nem tinha mais a glória de Deus, e muito menos a arca. Eles estavam vivendo como nação arruinada, debaixo do domínio de outras nações. E nós, os gentios, estávamos nas trevas, sem luz, sem revelação, sem conhecimento de Deus, porque o pecado destruiu a humanidade, tanto Israel quanto os gentios, os outros povos. Mas agora, na cidade de Davi, chegou aquele que poderia libertar todos os homens, libertar o homem do diabo, das trevas, do mundo, do pecado. Chegou o Salvador, que podia nos reconciliar com Deus. Chegou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Chegou aquele que viria para ser o homem que guerrearia a nossa guerra contra o pecado, a morte e o mundo. Chegou o nosso Salvador. Sim, ele é muito mais. Jesus é muito mais do que alguém que tem uma boa mensagem para um estilo de vida que deve ser vivido, quem obedece à palavra de Jesus. Não, é muito mais do que isso. Jesus, ele é um Salvador por aquilo que ele viveu e fez entre nós, tendo o ápice o seu sacrifício naquela cruz. Mas além de Salvador, diz, ele é o Cristo. E a palavra Cristo é a tradução do hebraico correspondente a Messias, ungido. O rei de Israel era chamado assim, o Messias. Então o Salvador, ele era o rei de Israel. E a ideia bíblica é que quando ele é assunto aos céus, ele não é só o rei de Israel, mas ele é o rei sobre todo o cosmos, sobre o céu e a terra. Ele é Senhor. Tanto que a expressão Senhor Jesus Cristo, que traz duas expressões, Cristo e Senhor, na expressão mais conhecida sobre Jesus, que Jesus é Kyrios,
que é a maneira romana de se referir ao imperador, e Messias, a maneira judaica de se referir ao rei. Eles tinham uma clareza: Jesus é um rei. E eu preciso parar aqui para essa boa notícia, mas que muitas vezes nós não entendemos. Muitos de nós queremos Jesus como Salvador, mas não sabemos que não dá para desvincular a figura de Jesus Salvador com o de Jesus Rei. Encontrar a salvação de Jesus é se prostrar diante do seu reino. É dizer: Senhor, eu reconheço que eu estava debaixo do império das trevas, sofrendo por causa do meu pecado e do pecado da humanidade, em trevas, sem a luz de Deus, distante da tua presença, mas agora eu quero me render aos teus pés, porque o teu evangelho chegou como luz aos meus olhos, e eu te vi e te reconheci, e percebo a mim mesmo, preciso de salvação. Como é que eu encontro salvação? Me rendendo a um rei, a um Senhor. É dizer: eu não mando mais na minha vida. Conversão é dizer: eu entrego a minha vida a um novo Senhor. Não há como ter Jesus como Salvador sem ter Jesus como Senhor. E ele termina dizendo que é Cristo o Senhor. E a maneira que ele usa Cristo o Senhor é a maneira que a Septuaginta trabalhava a própria ideia do Senhor Deus, traduzido do Emanuel para Curios na Septuaginta, trazendo agora a ideia de que Jesus era o próprio Yahvé entre nós. Como pode? Eles agora, um povo que entende que há um Deus uno, um único Deus, agora olha para um menino deitado numa manjedoura e diz: ele é o nosso Salvador, ok, ele é o nosso Messias, o Rei prometido, ok, mas ele não para aí, ele diz: ele é o próprio Deus. É isso que celebramos Jesus. Ele é Deus que se tornou carne e habitou entre nós. Temos um Deus que se fez homem, e um homem hoje à destra de Deus nos céus, na beleza da Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Como vai dizer em Mateus capítulo 1, no verso 23, quando aplica a Jesus que a profecia de Isaías: e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse é Jesus, ele é Salvador. Esse é Jesus, ele é Rei. Esse é Jesus, ele é Deus. Ele não é um humano simplesmente como eu e você. Ele é humano como eu e você, mas ele é Deus. Ele é filho de Maria. Ele é filho de Deus. Ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. E o encontro com essa boa notícia que traz que é Deus habitando entre nós, faz da terra um templo de adoração. O céu desceu, Deus entre nós, e os anjos, verso 12 a 14, adoram. E eles dizem: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E agora Jesus é adorado, Deus é adorado. Deus é adorado porque a terra se juntou com o céu. Não sei se o céu se juntou com a terra, porque Deus está andando entre nós, e agora homens e anjos juntos adoram ao Senhor, Salvador, Cristo e Deus, aquele que é digno de toda adoração. Glória a Ele e paz aos homens, porque quando Ele vem à terra, agora o homem pode voltar a ter acesso a Deus, reconciliado. A comunhão que era para ter sido vivida no Éden
e foi quebrada, agora é muito mais profunda, porque eu me relaciono com Deus que é homem como eu, deitado numa manjedoura naquele momento. Como diz a profecia de Isaías, um menino se nos deu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. O menino, o nome dele é Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Porque aquele menino é Deus entre nós, conforme já indicava as profecias. Todo-Poderoso no colo de Maria. O Todo-Poderoso que veio reconciliar o homem com Deus. Enquanto que o imperador naquela época trazia a Pax Romana, a paz sobre toda a terra. Não, o verdadeiro homem que veio trazer paz à humanidade. E só há paz nele. É no Príncipe da Paz. E paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Em terceiro lugar, em primeiro lugar, o Natal é tempo de cumprimento de promessas. Em segundo lugar, é tempo de boas notícias. Em terceiro lugar, o Natal é tempo de melhores decisões. Eu sei que agora mesmo, a gente está chegando no fim do ano, você está dizendo, não, eu vou me reconciliar com meus parentes que eu briguei na política, né? A gente vai se encontrar hoje à noite, né? Ô Jesus, você está até orando aqui, ô Jesus, abençoa, né? Aí você já fez até um juramento, eu prometo que eu não vou falar de política hoje, mesmo que eles me provoquem, né? Aquele que você já... a gente faz promessa para tanta coisa, de que esse ano a gente vai ser mais crente, que a gente vai orar, que a gente vai ler a Bíblia. Esse é um período de fazer promessas e resoluções. Mas o que isso tem no verdadeiro Natal? É que, de fato, a mensagem ou o Evangelho de Jesus, ou o Natal, é um tempo para se tomar melhores decisões. E eu quero te chamar para a história dos pastores, como eles receberam essa boa notícia. Diz o verso 15: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, em primeiro lugar, vamos e vejamos, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos. Eles creram, eles ouviram os anjos, eles viram a glória de Deus, eles receberam a palavra de Deus e eles creram. E porque eles creram, eles agiram conforme a palavra. Eles foram até Belém e começaram a procurar: onde está o Salvador? Cadê o Messias? Onde está Deus entre nós? E eles encontraram então Jesus naquela manjedoura. Diz: vamos a Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Mas não somente isso, eles ouviram, eles viram, eles creram e eles divulgaram. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Então, quais foram as duas primeiras decisões que eles tomaram? Eles creram. Vamos e ver, vem e vê. E é isso que eles fizeram. Em segundo lugar, eles não guardaram só para si. Eles foram o primeiro grupo de evangelistas da história. Saíram divulgando por Israel: o Messias chegou, o Salvador chegou, Deus está entre nós. Saíram compartilhando a mensagem dos anjos e aquilo que eles viram: um menino na manjedoura, enrolado em panos. Mas tem uma questão que eu quero falar para vocês. Eles creram, eles divulgaram, mas todo Israel creu e divulgou e adorou e celebrou? Quando a gente olha as imagens do nascimento de Jesus detalhados na Bíblia, nós sabemos que os anjos anunciaram, os reis magos
anunciaram, os pastores anunciaram, mas em volta da manjedoura tinha uma multidão de Israel. Era, gente? Não. Em volta de Jesus tinha José, Maria, os anjos, os pastores e talvez um jumento, uma cabra, uma galinha caipira. É tempo de tomar decisões quando a gente ouve a boa notícia. Mas qual foi a recepção dos pastores? Foi fé. Vamos e vejamos. Vendo, divulgaram, e 3, eles maravilharam-se e glorificavam a Deus. Verso 18, todos os que ouviam se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltando então os pastores, glorificando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. E agora eles adoravam a Deus, assim como os anjos adoravam a Deus com aquela notícia. Agora os pastores adoravam e glorificavam a Deus. Eu pergunto, qual é a sua reação diante dessa boa notícia? Você pode reagir como os pastores. Eu creio, eu vejo, eu vou, eu divulgo, eu compartilho, eu adoro. Você pode fazer como o povo de Israel, dar de ombros. É mais um mito. O que é Deus se fez homem? O que é aquele menino numa manjedoura, enrolado num pano? É Deus? É o Messias? O Messias que nasceu em Belém, que não nasceu em Jerusalém? Messias. Isso é fábula que inventaram, que pegaram de Israel e desenvolveram no Império Romano. Você pode dar de ombros. Você pode dizer, é só tradição dos meus pais. Você pode dar de ombros. Mas eu pergunto para você, é tempo de melhores decisões. Qual é a sua decisão? Crer ou rejeitar? Talvez você veio aqui para celebrar o Natal. Celebrar o Natal porque somos brasileiros, vivemos em um país majoritariamente cristão. Sua mãe é dessa igreja e falou assim, vamos comigo, por favor, né? Seu irmão, sua irmã, ou você é seu filho, você veio ver o filho dançar. Mas essa mensagem que foi anunciada para os pastores e anunciada pelos pastores a Israel, está sendo anunciada para nós aqui, e é tempo de melhores decisões. Qual é a sua decisão? O que você vai fazer com essa boa notícia? Ele é Salvador. Ele quer ser teu Senhor. Ele quer ser mais do que o Deus de toda a terra. Ele precisa ser o teu Deus. E a reação correta é fé, entrega e submissão. Renda-se a Jesus. E por fim, se o Natal é tempo de cumprimento de promessas, se o Natal fala de um tempo de boas notícias, se o Natal nos desafia a melhores decisões, o Natal, por fim, é tempo de mão estendida aos excluídos. Quando pensamos em mão estendida aos excluídos, nós pensamos nas cestas básicas e todas as boas obras que nós fazemos e que devem ser feitas. Mas o que de fato são mãos estendidas aos excluídos quando falamos do Natal de Jesus? O que nós vamos ver nos anúncios a seguir é de que Jesus, Ele é o Salvador dos pecadores. Sim, Ele veio para os excluídos. Ele veio para os desacreditados. Ele veio para aqueles que a própria religião disse, você não tem lugar.
na presença de Deus. Verso 21. E ele vai apresentar então agora nessa parte final 3 coisas. Jesus, o que ele veio fazer? Primeiro, ele veio ser o Salvador, como já vimos. Tanto que isso fica formado pelo próprio nome dele. Completado 8 dias, verso 21. Para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus. E quando você vai para Mateus capítulo 1, ele deixa bem claro, botaram o nome de Jesus, porque ele veio ser o Salvador de todos os homens. Porque a palavra de Jesus é salvação. A palavra Jesus significa salvação que vem de Deus. Jesus é o Salvador. Mas ele veio salvar, e aí, esse primeiro momento que o nome dele é afirmado, é no momento onde ele vai ser apresentado ao Senhor no templo, como acontecia com todo o primogênito de Israel. E eles, cumprindo a lei, foram apresentar e deram o nome dele. Ele é Jesus. E ofereceram um sacrifício, conforme se referia à lei. E que sacrifício foi esse? Os primeiros sinais do Salvador, dos pecadores, dos desacreditados, dos excluídos, se dá na própria família que Jesus veio. Eles ofereceram um par de rolas e 2 pombinhos. Segundo a lei de Levíticos 12, você poderia oferecer um cordeiro ou uma pomba. Quem é que oferecia uma pomba? Quem é que oferecia uma pomba? Os pobres. O que é a oferta de José? Tem gente da teoria da prosperidade que gosta de dizer assim, porque José era um carpinteiro que estava com a sua carpintaria da carpintaria na bolsa de valores. Não. A oferta que ele deu é a oferta de uma família pobre. 2 rolinhas. E foi ali que Deus resolveu que seria onde Jesus se tornaria carne. O Salvador nasceria entre os pobres para salvar os excluídos. E ele continua. Mas para salvar o homem, mas para salvar a quem? É isso que vai responder o verso 25 em diante. Ele vai dizer, havia em Jerusalém um homem chamado Simão. E aí ele vai falar sobre 2 profetas. Primeiro é Simão, depois Ana, para falar sobre esse Salvador. Homem esse justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. Interessante que consolação traz o tom do texto de Isaías. Era assim que ele é chamado de Isaías, a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte até ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para trazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para os gentios e para a glória do teu povo de Israel. Essa é uma das canções de Natal, a canção de Simeão. E ele canta 3 coisas. Em primeiro lugar, ele faz uma ação de graças pelo cumprimento das promessas, como nós já falamos. Ele começa dizendo, porque eu vi a tua palavra se cumprindo, no verso 29. Ele faz ação de graça pela chegada da salvação, porque ele diz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Em terceiro lugar, e é o tom desse momento, é que ele faz ação de graças por um aspecto universal da salvação para todos os povos. Ele diz, o qual preparaste diante de ti todos os povos. Naquela época,
Os judeus tinham uma identidade teológica, eles achavam, apesar do Antigo Testamento não trazer essa visão, de que a salvação era deles. Eles eram o povo de Deus, Deus era deles e eles eram de Deus. E os gentios eram nas trevas, com eles nem comunhão, nem contato. Os gentios estavam excluídos do plano de Deus. Mas quando Simeão olha ao Senhor, ele lembra do que ele disse em Gênesis capítulo 12 a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ele lembra a ordem do profeta Israel: tu serás oráculo para as nações. E aí ele vai dizer no verso 32, Jesus, falando de Jesus, luz para a revelação dos gentios. Quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não eram judeus. E para os judeus, sabe quem eram os gentios? Os piores dos pecadores. Meu Deus, é gentio. Gentio não pode entrar no templo, lógico, não podia estar na presença de Deus, não podia participar das cerimônias. Gentios não podiam sentar na mesa dos judeus. Os gentios não eram dignos. Na verdade, havia frases e poesias na época antiga de que os judeus falavam que preferia ter nascido cachorro do que nascido um gentio. Para você entender que eles consideravam gentios. Quem é que você considera assim hoje? A gente pensa assim, eu não, a gente é crente, a gente às vezes é igual, a gente às vezes parece mais com os fariseus do que com Jesus. Às vezes. Eu sou crente. Aquele ali, direto para o inferno. Aquele ali, eu não vou nem pregar para ele, não tem jeito. Aquele, meu Deus, aquele grupo, ixi, aquilo ali, Deus já predestinou eles para o inferno. Não vou nem pregar. Tem uns que a gente não quer nem sentar na mesa. Meu Deus, eu não. Esse tipo de gente, tudo safado. Mas é engraçado que, pois Jesus, ele sentava na mesa com prostitutas, né? É o que conta a história do Evangelho. Ele sentava na mesa com políticos safados. Os publicanos eram políticos corruptos da época, né? Ele pregou o Evangelho e fez cura para a mulher de Tiro e Sidom, lá que é fora de Israel, entre os gentios. Interessante que no Evangelho de Lucas, sabe quem é a primeira pessoa que reconhece Jesus como Deus depois da sua morte? Ele morre, está morrendo, crucificado, o céu escurece, nuvens. Aí um centurião romano olha e diz: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Não foi um judeu, não foi um religioso, nem os apóstolos. Foi um romano responsável por pregar o próprio Jesus na cruz. Que Jesus veio salvar aqueles que ninguém acredita, que nem a religião acredita, que nem acredita em si mesmo, talvez. Talvez seja eu e você. Não interessa quem é você, o seu passado, não interessa seus pecados, não interessa quão digno você se acha ou indigno. Na verdade, uma característica de uma religiosidade saudável é você saber que é pecador. Sou santo porque o Senhor me salvou, mas eu sou um santo lutando todo dia contra o pecado. É você olhar para si mesmo e reconhecer suas fragilidades. Porque foi para esses que o Senhor Jesus veio buscar. Ele não veio, tanto que o que vai acontecer a seguir, quando ele revela a Jesus que ele é luz
para o mundo e a glória de Israel, Israel que estava destruído por causa do pecado, agora teria um israelita santo, justo, restaurando o caminho do Senhor. Ele vai apresentar dois caminhos, e aqui a gente vai encerrar. E os dois caminhos apresentados é ruína e restauração. Essa é a boa notícia do Natal. Temos um Salvador, mas a reação diante dela propõe dois caminhos: ruína ou restauração. Vamos ler os últimos versos? Diz assim: estavam o pai e a mãe do menino, verso 33, admirados do que ele dizia. Simeão o abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos de Israel. Olha, este menino está destinado tanto para levantamento de muitos de Israel quanto para a ruína. E para ser alvo de contradição, também uma espada transpassará sua própria alma, falando para Maria e José. Interessante que Jesus estava destinado à ruína. Para levantar o povo de Israel, ele estava destinado à ruína. Você sabia que muita gente acha que Jesus foi pego de surpresa. Ele morreu na cruz. Não, ele sabia, ele foi destinado para isso. E aqui traz a imagem do Salmo de Isaías 53. Quem creu na sua pregação, não é? Ele foi transpassado pelos nossos pecados, morreu por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E o profeta Simeão diz para Maria e para os pais: olha, ele está destinado para a ruína, mas para levantar muito de Israel. Ele vai ser alvo de contradição. E aí ele diz, olhando para José e Maria: também uma espada, assim como transpassará a tua também, tua própria alma, porque vocês vão sofrer o sofrimento que ele vai passar. Jesus veio para morrer, para ser perseguido. Mas quem é que persegue Jesus? São os religiosos judaicos, poderosos de toda a terra. Mas ele diz para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Não há neutralidade, irmãos. Olhar para a cruz, olhar para o Evangelho, ele manifesta o que eu não sei, mas Deus sabe. E talvez você sabe. Quando você ouve o Evangelho, você tem duas opções: aceitar ou rejeitar. E é um direito seu. Mas eu preciso te dizer o que a Bíblia fala sobre isso. No próprio texto do Natal, ele vai dizer, agora é a profetisa Ana, verso 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, avançada em dias, e vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara 37, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e oração. E chegando àquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e a todos que esperavam a redenção de Israel. Sim, ele é aquele que é perseguido e morto pelos religiosos. Mas ele é aquele que veio para levantar a muitos de Israel e redimir aqueles que, assim como os pastores, creram e foram atrás de Jesus. Ou ele serve de condenação para aqueles que o resistiram e o mandaram para a cruz, fazendo dele alvo de contradição e de morte. Por isso, estamos aqui para celebrar Jesus. Natal é a celebração da chegada desse Messias, que nós expusemos aqui em Lucas capítulo 2. Jesus chegou, e o Verbo se fez carne, Deus se fez homem. Temos um Salvador. Natal é então anúncio de boas novas.
Boas novas de que as profecias se cumpriram. Boas novas de que o Messias já chegou. Boas novas que nos desafiam a colocar nele a nossa fé e a nossa vida. Boas novas de que ele veio para a gente pecadora, como a mim, como a você. E não há ninguém que chegue quebrantado aos seus pés que não venha a ser aceito. Não há ninguém que não coloque nele a sua fé em coração quebrantado e humilde e não receba restauração, redenção, renovação, vida. Por isso nós podemos aprender hoje que o verdadeiro significado do Natal é que Natal é tempo de cumprimento de promessas. Natal é tempo de boas notícias. Natal é tempo de melhores decisões. Natal é tempo de que os excluídos foram trazidos de volta para a presença de Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós celebramos esse Natal na Tua presença. Celebramos porque o Senhor se fez carne e habitou entre nós. Celebramos porque o Senhor trouxe essa boa notícia de alegria a todos os homens. Celebramos porque o Senhor nos salvou. Celebramos porque o Senhor se fez homem para ser sacrifício no nosso lugar. Nós celebramos o Senhor que veio para ser Salvador, Rei e Deus entre nós. E a Ti nós adoramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.